Cauli chegando ao São Paulo, entre aspas, de graça. Vou te explicar os detalhes. E o São Paulo está perto de anunciar a renovação de jogador super importante do elenco. Isso você fala nas últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Você não viu, o São Paulo quer adiantar o valor de TV, deveria usar para pagar o FDIC e não precisar vender a base de graça novamente se sobrasse para pagar salários. Informação de bastidor. Desde que se tornou presidente, o Herman Assis andou conversando com uma série de instituições financeiras, bancos, corretoras, enfim, ele foi tentar entender as condições para um eventual empréstimo ou antecipação de receitas para o São Paulo. E dá para dizer que não foi nada muito animador. São Paulo teria taxas ruins, teria condições complicadas, enfim. Diante desse cenário, a maior possibilidade hoje para o São Paulo é de antecipação das receitas do Campeonato Brasileiro. Movimento que o Grêmio fez recentemente. A Libra ofereceu aos clubes que integram esse grupo de antecipar 5% das receitas. É óbvio que você está pegando dinheiro de outros anos. O Grêmio ficou com mais ou menos 73 milhões de reais. Gastou parte dessa grana para contratar 2 volantes, o Nardoni e o Leonel, e ainda tem o resto da grana para fluxo de caixa. O São Paulo deve acabar recorrendo a essa grana. Tá bom, Lubá? Marcos Paulo, salve Nicola. Caso o Assis queira se candidatar na próxima eleição, pode? Ele é remunerado? Sim. Qualquer presidente do São Paulo tem direito a mais ou menos 30 mil reais por mês de salário. E ele pode sim se candidatar, embora já tenha dito anteriormente que não tinha essa intenção. Mas as coisas mudam, né? E o São Paulo pode anunciar em breve a contratação de Cauli. As negociações entre o Tricolor e o Bahia avançaram para um empréstimo até o fim da temporada, operação que vai gerar na casa dos 500 mil euros ou 3 milhões de reais pelo empréstimo. Ficou combinado entre as partes que, se o Cauli disputar pelo menos 25 jogos ao longo do ano, o São Paulo é obrigado a comprar 50% dos seus direitos econômicos por 2 milhões de euros. Se completar 40 jogos depois de ser comprado, São Paulo paga mais 600 mil euros. Há também uma série de bônus previstos nesse contrato, mas o que se avança é que o São Paulo está perto da contratação de um camisa 10, que era alvo desde a temporada passada. Cauli, que tem 28 anos de idade, 30 anos de idade, havia sido contratado em 2023 pelo Bahia, viveu fases bem legais, especialmente no seu início. Temporada passada já foi mais ou menos, nessa temporada ele esteve em campo em apenas 2 oportunidades. Ficou fora dos planos do Bahia e agora mais perto de virar reforço do São Paulo. Deve ser anunciado assim que o acordo for sacramentado. O que você pensa sobre as contratações do São Paulo em 2026? Danielzinho e Lucas Ramon têm sido super elogiados. Cauli pode se juntar a outros meio-campistas para tentar dar um pouco mais de criatividade. E enquanto isso, o São Paulo vai se arrumando líder do Campeonato Brasileiro, 7 pontos em 9 possíveis. Precisa da vitória contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli no domingo, para não depender de outros resultados e se garantir na próxima fase de mata-mata do Paulistão. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra assim que surgir notícia. Hora de falar sobre o São Paulo. O Cauli chega de graça ao Tricolor. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, você disse nessa quinta-feira que haveria um custo de 500 mil euros, verdade, mas o São Paulo não vai precisar desembolsar esse dinheiro. É que o Bahia ainda tem grana a pagar ao São Paulo pelas compras de Rodrigo Nestor e Michel Araújo. Diante desse cenário, São Paulo e Bahia combinaram que esses 500 mil serão descontados da grana que o Bahia tem a pagar para o São Paulo. Importante registrar que esse empréstimo até o fim da temporada vai permitir ao Tricolor usar, em caso de vontade do técnico Hernan Crespo, o Cauli nos confrontos contra o Bahia. Então ele fica liberado para atuar. Se o Cauli participar de pelo menos 25 partidas com mais de 45 minutos, o São Paulo é obrigado a comprar 50% dos seus direitos econômicos por 2 milhões de euros. Cauli, que já desembarcou em São Paulo, ele chegou na noite dessa quinta-feira, vai passar por exames médicos para assinar contrato. Como vinha treinando normalmente, chegou a jogar 2 partidas pelo Campeonato Baiano. A tendência é que o Cauli fique à disposição já para o Campeonato Paulista e Brasileiro. Paulista a partir da fase de mata-mata, se o São Paulo passar, e a gente imagina que passe pela Ponte Preta, e para o restante do Campeonato Nacional. Só para completar em relação ao Tricolor, registrar que o Luciano assinou a renovação do seu contrato, não apenas até dezembro de 27, mas até dezembro de 28. E o Tricolor também está rescindindo o contrato com a Milclean, empresa de limpeza,
suspeita de não fornecer as condições estabelecidas no contrato, valor milionário gasto pelo tricolor. Já o São Paulo encaminhou a renovação de contrato de Luciano, jogador super importante, um dos mais antigos do elenco, desde 2020 no tricolor. Luciano tem contrato apenas até 31 de dezembro, existia preocupação no Morumbi com a possibilidade de ele assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube de graça. Ele poderia assinar esse pré-contrato em julho, se mudando de graça a partir de 1º de janeiro de 2027. Para não correr riscos, Rafinha e Rui Costa aceleraram o processo de renovação. Ainda não há assinatura de um novo vínculo, mas está tudo encaminhado. Rafinha vai ter a extensão de seu contrato por mais uma temporada e fica no São Paulo pelo menos até dezembro de 2027, com um belo reajuste salarial. Dá para dizer que o Luciano, enfim, vai ultrapassar a marca de R$ 1 milhão por mês de salário. Jogador que é protagonista no tricolor e tem um trunfo em relação aos demais. É um cara que praticamente não se machuca. Mesmo nos anos em que o São Paulo sofreu todas as lesões do mundo, quase sempre quem esteve à disposição era o Luciano. Temporada atual de 10 jogos, 3 gols e 1 assistência. A primeira assistência na vitória contra o Grêmio, 2-0. Para o tricolor paulista na noite dessa quarta-feira no Morumbi, diante de 18 mil pessoas, resultado que levou o São Paulo à liderança do Campeonato Brasileiro, empatado em pontos com o Bahia. São Paulo e Bahia têm 7 pontos em 9 possíveis. Só para completar, registrar que o São Paulo também segue tentando renovar o contrato do Marcos Antônio, conversas um pouco mais complicadas, mas existe enorme expectativa de que esse contrato seja reajustado muito em breve. E tem mais uma polêmica no São Paulo. A controvérsia do dia diz respeito ao estado do centro de treinamento de Cotia, onde os atletas da base estão. Vale a lembrança de que o São Paulo faria sua pré-temporada, time principal, em janeiro em Cotia, mas depois de 3 atividades por lá, Hernan Crespo pediu e acabou sendo atendido. Toda a pré-temporada acabou sendo realizada no CT da Barra Funda. Tudo por causa da condição do gramado reservado para o time principal no mês de janeiro, além de uma série de outros problemas estruturais. O banco de reservas, por exemplo, estava escorado em uma madeira. As placas de publicidade rasgadas e quebradas. São Paulo também tinha em seu centro de treinamento um enxame de abelhas enorme. Todas essas informações foram divulgadas nas últimas horas pelo GE. Importante contar que o São Paulo se justifica por conta dessas condições, alegando que fez uma série de melhorias no centro de treinamento e deixou para fazer por último as mudanças no gramado utilizado pelo time profissional. Só para completar em relação ao tricolor, contar que mesmo diante de toda a confusão dos últimos dias, São Paulo anunciou de forma oficial seu novo uniforme produzido pela New Balance. Muitos torcedores e conselheiros do São Paulo entendendo que esse uniforme fere o estatuto do clube. Cebolinha. Perguntaram de Flamengo aqui no chat. Então vamos falar de Flamengo? O Bruno Andrade, se você quiser falar de Cebolinha, até porque a gente estava apurando essa questão, né? Até explicar para o fã do esporte e o pessoal que está na nossa live. O Cebolinha tem contrato com o Flamengo até o final deste ano. E ele voltou a recuperar espaço, né? Retomou espaço no Flamengo. Ele era um jogador que, até a metade do ano passado, assim, de uma certa maneira, ele estava descartado. Mas eu ouvi falar que temos rumores que o Flamengo queria renovar, mas ainda não se movimentou para isso, né, Bruno Andrade? O Flamengo ainda não sentou para conversar com o Cebolinha, mas não dá para descartar 100% que existe hoje uma avaliação muito positiva, muito mais da comissão técnica, do próprio Boto, do que propriamente da presidência, porque para chegar na presidência eles têm que subscrever ali e confirmarem todo o processo. Gostam do Cebolinha, houve uma mudança de paradigma, certo é que no fim do ano passado a ideia do Flamengo era negociar o Cebolinha, isso foi claro e notório, tanto é que surgiram interessados na contratação do Cebolinha, mas nada muito significativo chegou nem para o Flamengo e nem para o jogador. O que chegou, os dois descartaram. O que eu tenho é que, por enquanto, não há uma movimentação, não há uma conversa em andamento para que seja colocada em cima da mesa uma proposta de renovação pelo Cebolinha. Não me surpreenderia caso isso venha acontecer nos próximos dias, porque hoje é titular, tá bem, marcou no último jogo, fez o gol da vitória 2-1 contra o próprio Vitória, perdão, claro, a redundância. Então o Felipe Luiz gosta, o Boto espera ali o processo nos próximos dias, para quem sabe então abrir conversas. Então, para responder, porque muita gente pergunta
trazendo aqui o contexto atual. O contexto atual não há conversas em andamento, o Flamengo não se posicionou por enquanto em relação ao Cebolinha, cujo contrato termina em dezembro, então não custa lembrar, a partir de junho ele pode assinar pré-contrato, mas banho-maria. Mas acredito muito honestamente, agora partindo mais para a opinião do que a informação, que o Flamengo muito em breve pelo menos senta para conversar e avaliar o próximo passo. Porque ano passado ele estava realmente em baixa, mas da reta final do ano passado para cá, o Cebolinha tem jogado muito bem. Muito bem. É muito importante na reta final do Brasileiro e da Libertadores também. Por exemplo... mais que o Samuel Lino. Mais que o Samuel Lino, trazendo uma comparação desses caras que estavam descartados, ele conseguiu dar a volta por cima, coisa que o Michael não conseguiu, por exemplo. Bem lembrado. Ele saiu. Bem lembrado. E aqui, ó, tem mais uma informação de Flamengo aqui, tá? Deixa eu ver os likes como estão. Pode ver aqui, ó, 1.200, estamos quase. 1.500, vai, pessoal. Vamos subir. E 1.500 tem a informação do Andrés Pereira exclusiva. Verdade. 1.500 tem exclusiva a informação do Andrés Pereira, vai. O Flamengo, interessante isso aqui, o Flamengo fez uma proposta por uma joia do Coritiba, batizada ali nos bastidores de um novo Pogba, o Pogba brasileiro. Sério? É o jovem Ken Sani. Ele é estrangeiro, ele está na base do Coritiba. O Flamengo fez uma proposta... O Coxa não aceitou nos valores que o Rubro Negro apresentou, considerou abaixo do esperado. E o Flamengo deve apresentar uma nova oferta, continua insistindo por essa contratação desse jovem, que tem apenas 17 anos. E uma coisa que pesa a favor do Flamengo é que ele tem apenas a multa rescisória para o futebol nacional de 30 milhões de reais. Apenas 30 milhões de reais. Então é um valor muito baixo, entendeu? Para uma joia do Coritiba. Para uma joia é baixo. E o Coritiba trata ele como uma das principais revelações. Para ser o novo Pogba? Exatamente. E aí o Coritiba trata ele como uma das principais revelações da base do clube nos últimos anos. Então o Flamengo está de olho, continua insistindo pela contratação desse jovem e ao longo dos dias nós iremos apurar mais informações sobre essa novela, que pode virar uma novela, na verdade, tá? São Paulo. Porque estão perguntando aqui no chat do Cauli. Tá bom. Deixa eu até puxar aqui, ó, quem tá falando do Cauli, ó. Aqui, ó, foi o Vitor Mendes Pessoa. Ele perguntou aqui, ó, bom dia, além do Cauli, São Paulo vai buscar mais reforços? Olha, Vitor, vamos atualizar as informações do tricolor do Morumbi aqui no Fala Fonte. O São Paulo já acertou a renovação de contrato com o Luciano, tá? Já acertou a renovação. Falaram ontem que podia ser de mais um ano, não é isso? Até 2028. Então, o André Hernan tava apurando aqui, que ia ser até o final de 2027, mas depois o André Hernan e eu apuramos. O novo contrato do Luciano será até o fim de 2028 com o São Paulo. Então, estender um pouquinho mais, tá jogando bem, e ao invés de renovar por mais um ano, mais 2 anos. Já tá tudo certo. Outro jogador que o São Paulo tá para renovar o contrato, renovação encaminhada, com o zagueiro Sabino. Zagueiro Sabino, que tem contrato com o Tricolor até o final desse ano, deve renovar por mais um ano até o final de 2027, com a opção ali, gatilhos de renovação automática, para estender até o final de 2028. Então, Sabino com a renovação encaminhada. Aí a galera perguntando aqui no chat, e o Cauli, vai chegar mais gente? Primeiro sobre o Cauli aqui no Fala Fonte. Foi mesmo. O Cauli, a gente deu todos os detalhes aqui. O Bruno Vicari, o Cauli chegou ontem no aeroporto de São Paulo. Mesmo? Chegou ontem, já desembarcou em Guarulhos. O Gabriel Sá, colega de imprensa do Arquibancada Tricolor, flagrou o momento por lá, conversou. Ele estava lá? Estava lá já. Eu vi. E aí ele já chegou, hoje deve passar por exames médicos, assinar o contrato. Bastidores dessa contratação. Cauli, empréstimo até o final do ano. E é um empréstimo que, primeiro a gente noticiou que seria, o São Paulo ia pagar 500 mil euros. Só que esse valor vai ser abatido na dívida que o São Paulo ali tem com o Bahia pela venda do Rodrigo Nestor. Então o São Paulo não vai pagar, entendeu, esses 500 mil euros. Será abatido nesse valor que o Bahia comprou o Rodrigo Nestor. E aí, caso o Cauli atue em 25 jogos até o final do ano, por mais de 45 minutos, o São Paulo será obrigado a comprá-lo. Obrigado. 25, e tem preço fixo, valor fixo? Tem, aqui tem tudo, Fala Fonte, meu querido. Você acha que não tem? 2 milhões de euros. 2 milhões de euros? Isso aí dá mais ou menos 12 milhões de reais, 12 milhões e meio de reais. Então, quer dizer, se o Cauli já chegou, beleza. Se ele fizer 25 jogos nessa temporada... Com mais de 45 minutos. Com mais de 45 minutos, tá, não é jogar 10 minutos. Isso. Mais de 45 minutos em 25 jogos, 2 milhões de euros. 2 milhões de euros, 12 milhões e meio de
reais. E aí o São Paulo, por esse valor, compraria 50% do passe do Cauli. Então ele já está em São Paulo, vai passar por exames médicos e assinar o contrato. O Cauli, que é um jogador que o Rogério Ceni gostava muito, mas ele sentia que precisava buscar mais espaço. Ele até falou isso pro Gabriel Sá ontem. Então, E vai jogar, hein, no São Paulo. e vai jogar. E aí acaba aquele Bom discurso jogador. da torcida tricolor. Ah, e o camisa 10? Não ah, e o titular, meio-campo? mas ele vai ter espaço no São Paulo. Acho que titular hoje não, né? Não vai tirar o Marcos Antônio? É, mas ele não joga na mesma função do Marcos Antônio. É mais pra frente? Ele é mais avançado. Ele é tipo... Aonde atuou o Lucas Moura? Porque o Lucas não tá atuando mais vai como tirar o ponta. lugar do Lucas também, né? Gente, Não, mas tudo bem. Vai ter jogo pra todo mundo aí. Né? Precisa de elenco, é isso. é dor de cabeça boa pro Crespo. Mas tem 30 anos já o Cauli, hein? Tem 30 anos, é um jogador que tem passagem pelo futebol europeu, teve bons números no Bahia, é um cara muito bem cotado no mercado. Lembra aqui, eu não sei se vocês lembram, em 2024, 2023, o Palmeiras tentou a contratação do Cauli. E aí eu fui apurar tudo mais. Mais recentemente, o Grêmio também tentou a contratação do Cauli. Isso foi ano passado, pro começo desse ano, o Grêmio sondou a contratação. E o Botafogo, ano passado, também tentou. E o Palmeiras, 2024, não sei se vocês lembram, tudo mais, chegou a fazer oferta, mas não conseguiu um acordo com o Bahia. Então o Cauli chega ao São Paulo para suprir essa carência de um meio atacante, um camisa 10, Eu acho bom. que tanto era pedido. Eu acho bom jogador mesmo. Vamos falar da saída do Sampaoli? Vamos falar. Mais, né? Mais detalhes e da possível chegada também, porque agora já estão especulando um monte de nome. E aí o Sampaoli, Bruno, era muito do que a gente falava aqui também, né? Ele não entregava, talvez, os resultados e tinha essa questão, e eu tô vendo muito da repercussão ali da imprensa mineira também, né? Da imprensa local e dos setoristas do